Hi people, how are you? Good, great. So today our topic is third conditional. Bom, hoje o nosso tópico é terceira condicional. Olha a figura, look at the picture, regret. So you erase the regrets. E a gente apaga todos os nossos arrependimentos, né? So the third conditional is the last topic from this unit, because we have already talked about simple past, present perfect, then we talk about the modal verbs plus have, right? And then we have the third conditional. So third conditional, we are going to talk about, but remember that this is something new for you. You have already learned about zero conditional, first conditional, second conditional, since ninth grade. Desde o nono ano, vocês estão aprendendo condicionais, né? Nono ano, depois que a gente aprendeu o modal, vocês não viram exatamente comigo, mas depois que vocês aprenderam o modal, de acordo com o livro de vocês da época, o Engage, vocês então tinham ali um pouquinho da zero and first conditional. Primeiro ano, second conditional, e esse ano, third conditional. Bom, então, para que servem as condicionais? Vamos falar um pouquinho sobre as condicionais. Para que servem as condicionais? Hoje eu vou falar bastante em português, porque esse é um assunto gramatical. E a gente tem que estar muito claro, né? Para vocês não fazerem confusão. Então, as condicionais, para que servem as frases condicionais? São todas aquelas que têm if, se, if, se. Então, servem para dar conselhos, discutir fatos do cotidiano. Você usa para quando você vai traçar um novo plano. Você usa também para criar situações hipotéticas, hipóteses se, o seno e o cosseno, né? Se a gente fosse pensar em matemática. E também a gente fala, a gente usa as condicionais para comentar escolhas do passado. That's his third conditional. Quando eu vou comentar escolhas que eu fiz no passado, coisas do passado, eu uso a third conditional. Então vamos ver o que elas são e vamos dar uma relembrada em todas as condicionais. Vamos lá? Olha só, aqui a gente tem um pouquinho a first conditional, second conditional and third conditional. Olha que legal. Prestem atenção nos desenhos. Tem lá no primeiro quadradinho. If I study, I will pass. Tradução, se eu estudar, eu passarei. Vejam só, esta que está junto do if, a gente chama de if clause, que é a frasezinha que está junto do if. Então, if I study, se eu estudar, I will pass, eu passarei. Então, hipoteticamente, caso eu venha a estudar, eu então passarei de ano. Então, that's his first conditional. If com simple present e a segunda parte, future com will. Second conditional. If I studied, I would pass. Agora a gente está em outro patamar. Se eu estudasse, eu passaria. Olha, that's a regret. Um certo arrependimento, né? Então, na parte do if clause ali, na frasezinha que está junto do if, vocês têm simple past. If I studied, se eu estudasse, e aí na segunda parte, o would, que dá a uria dos verbos, eu passaria. Isso é second conditional. E aí, então, a gente tem o tópico de hoje, que é a third conditional, que é o quê? If I had studied, I would have passed. Se eu tivesse estudado, estou pensando lá do passado, num momento no passado. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Por que é third conditional? Porque ela tem na primeira parte, onde tem o if, vocês têm o past perfect, olha lá o had. E na segunda parte tem o would com o present perfect. Mas poderia ter o could com o present perfect e poderia ter o might com o present perfect. Porque eu poderia dizer
Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Se eu tivesse estudado, eu poderia ter passado. Se eu tivesse estudado, eu teria uma alta probabilidade de ter passado, né? Que é o uso do might. Então, vocês vejam, olha como vem do mais simples para um pouquinho mais complexo. E como o livro, inteligentemente, foi dando de pedacinho por pedacinho para vocês, né? Primeiro a gente revisou o presente, depois a gente revisou o passado, depois a gente revisou os modais, depois a gente revisou o present perfect, depois nós tivemos um pouquinho do past perfect, daí a gente aprendeu um pouquinho dos modais, revisamos os modais com have, para chegar na third conditional, tá? Por isso que é muito importante vocês terem uma ideia desse processo, né? Se ficou alguma coisa meio estranha nesse processo aí dessas aulas anteriores, é bom vocês darem uma revisada, tá? E na aula online a gente vai... eu vou repetir tudo isso de novo se vocês quiserem, né? Venham na aula online que daí a gente consegue tirar muitas dúvidas, tá? Vamos continuar então? Então, pegando todo o conceito dos conditionals, aqui vocês têm todos os conditionals, né? Zero conditional vai falar de um fato presente. Olha o exemplo. If grandma goes to the supermarket, her legs hurt. Então, se a vovó for ao supermercado, as pernas dela doem. Tá apresentando um fato, né? Que é o fato do quê? As pernas dela doem cada vez que se ela for no supermercado, tá? Por isso que é zero conditional. Aqui vocês têm presente com presente, tá? If grandma goes, her legs hurt, tá? Presente com presente. Na first conditional, olha, qual é o objetivo da first conditional? Give advices and give conditions. Então, dar conselhos e dar condições de algo. Então, o if clause aqui, a parte do if clause, que está junto do if, a frasezinha que está junto do if, está no presente. E a depois da vírgula está no futuro, in the future. Às vezes pode vir trocado, tá? Pode vir no futuro e a parte do if vir na sequência. Isso tudo não teria que ser novidade para vocês. Estão desde o 9º ano batendo nessa tecla do if, tá? Então, vamos lá. If you don't have a coat with you, se você não carregar com você, tiver com você um casaco, você sentirá, você estará com frio à noite. If you don't have a coat with you, you'll be cold at night. Então, vejam que é como se estivesse dando um conselho, né? Olha, aquelas conselhos de mãe, né? Olha, se você não levar um casaco com você, você vai sentir frio à noite. E o que acontece? Você não leva o casaco e você sente frio, mas aí você chega em casa e você não conta, né? Porque você não quer dar o braço a torcer, não é mesmo, garotos? Bom, então, voltando ao exemplo. If you don't have a coat with you, you'll be cold at night. Tá? Ó, parte do if, presente, a segunda parte com will. Second conditional. Hypothetical situations in the present or the future. Então, são situações hipotéticas, situações que poderiam vir a acontecer no presente ou futuro. Olha lá. A parte que tem with está no simple past. E a outra parte vocês vão usar ou would, ou could, ou might. Tá? Olha como fica o exemplo. If she had a car, she could see her boyfriend every day. Se ela tivesse um carro, ela poderia ver o namorado dela todo dia, né? Então, se ela tivesse um celular novo, ela poderia fazer uns TikToks bem legais, não é mesmo? Né? Então, vejam, são situações hipotéticas, né? De algo que esteja relacionado com o presente e com o futuro, mas a parte do if vai no simple past e a outra parte sou obrigada a usar o would, ou could, ou might. Beleza? Se você ficou na dúvida, agora você pausa e você dá uma olhada em todos os exemplos de novo para a gente ir para a third conditional, ok? Certo? Muito bem. Então, agora sim, a gente vai ver especificamente a third conditional. Né?
na verdade, o que é a third conditional? Express something hypothetical, but about the past. When we want to talk about something that didn't happen. Então, olha que interessante. Eu vou expressar alguma coisa hipotética sobre o passado. Quando eu quero falar sobre algo que não aconteceu, né? Olha que interessante. Aí embaixo vocês têm a fórmula. Um if clause com past perfect. Então, a frasezinha que está junto do if está no past perfect. E a segunda parte da frase ou tem would, could ou might com present perfect. Então, aqui vocês vão misturar past perfect com present perfect. Pode estar invertido? Pode, mas onde tem if, tem past perfect. Onde não tem if, tem would, could, might com present perfect. Olha o exemplo. If they had planned better, they could have already moved to England. Então, se eles tivessem se planejado melhor, eles teriam já se mudado, né? Teriam se mudado já para a Inglaterra. Então, é algo que está questionando sobre algo que não foi feito no passado. Ou seja, eles não se planejaram melhor, por isso eles não se mudaram para lá, né? Então, vejam que interessante. Parte do if, past perfect, e a segunda parte, present perfect. Vamos continuar. Então, vocês têm no livro, lá na página 153 de vocês, lá da Language Reference, eu quero trazer primeiro a parte da gramática, está lá no final do livro, dá toda essa explicação que eu dei agora para vocês, de uma forma um pouco diferente. Então, está escrito em português, com exemplos. O que vocês têm aqui? Usamos a condicional do tipo 3, chamada third conditional, para apresentar uma condição hipotética no passado e que dessa forma é impossível de ser realizada no presente, né? Se a gente tivesse planejado melhor, né? E daí acabou que não se planejou. E então mostra como que é a estrutura dessa condicional. Vocês têm a oração condicional, é aquela aqui, é o if clause, que tem o if, e vocês têm a oração principal. Então, aqui tem o if, tá? Acompanhada do past perfect. E a oração principal, ou ela tem would, have e o participio passado do verbo principal, ou tem might, could, have, mais o participio passado do verbo principal. Foi exatamente isso que a gente viu agora, tá? Vamos ver o exemplo? If she had the courage, she would have started her own business. Se ela tivesse tido a coragem, ela teria começado o seu próprio negócio, ou seja, algo que ela deixou de fazer no passado. É por isso que está relacionado com o passado. O segundo exemplo, if she hadn't taken the easy way out, he could have become a businessman. Então, se ele não tivesse tomado o caminho mais fácil, if he hadn't taken the easy way out, ele teria se tornado um homem de negócios. He could have become a businessman. Então, aqui também, gente, se a gente inverter a posição das orações, deixar o if clause no segundo momento e deixar a oração principal no primeiro momento, dá no mesmo, tá? A única coisa é que a gente elimina a vírgula. Então, she would have started her own business if she had the courage. Então, ela teria iniciado o seu próprio negócio se ela tivesse tido a coragem. Agora, he could have become a businessman if he hadn't taken the easy way out. Então, ele poderia ter se tornado um homem de negócios se ele não tivesse tomado o caminho mais simples, o caminho mais fácil. Vamos lá, então. Continuando. Mesma coisa, esse aqui é só um jeito mais interessante de mostrar para vocês que uma ação no passado, né? E o que representa agora, nessa linha do tempo. Olha lá o que aconteceu. No passado, I went skiing at the weekend. Então, no passado, em algum momento do passado, eu fui esquiar no final de semana. E no momento agora, I am sick. Eu estou doente. Olha como ficaria essa frase. If I had stayed at home, I would be okay now. Né? Então, se eu tivesse ficado em casa, eu estaria ok agora. Né? Tá? É só para vocês entenderem que eu estou me referindo a algo do passado. Bem, o que temos aqui? Lá na página
37 do livro de vocês, aí sim, a gente então vai fazer o exercício da third conditional. Ela dá uma explicação, vocês vão colocar aqui, vocês vão completar essa tabela, né, para falar da third conditional. Então, para completar essa tabela, né, a gente tem algumas opções. Ou a gente vai colocar o have, ou a gente vai colocar o might, ou a gente vai colocar o past perfect, tá? Na 9, vocês vão completar as sentenças com um exemplo. Então, por exemplo, Jane didn't graduate from college, so she didn't pursue a career. Então, a Jane, ela não se graduou na faculdade, então, ela não conseguiu, né, seguir uma carreira. Então, olha como é que eu transformo isso na third conditional. Se a Jane tivesse se graduado na faculdade, ela teria seguido uma carreira, né? Então, if Jane had graduated from college, she would have pursued a career. Então, dicas para fazer esse exercício. Vocês têm que entender bem o conceito, né, que tem ali na A, B, C e D, para depois poder fazer a condicional. Então, procure no dicionário se não souber um verbo, procurem traduzir primeiro para vocês entenderem o conceito, né? Quando eu digo que a Jane não se graduou e dela não conseguiu seguir uma carreira, o que eu quero daí colocar em termos de condicional, eu vou discutir essa situação dela, comentar essa escolha do passado dela, e that's a third conditional, eu vou comentar essa escolha dela do passado dentro de uma situação hipotética. Nossa, se ela tivesse feito isso, ela teria conseguido aquilo, né? Poxa, se eu tivesse atendido o celular, eu já tava com aquele gatinho, não é mesmo? Né? Então, a mesma coisa, eu vou estar falando sobre uma escolha do passado. Então, vocês têm que descobrir aqui, nestas frases, o que é que não foi feito. O que é que foi feito de uma forma diferente, que vocês vão ter que comentar sobre essa escolha feita no passado, tá bom? E daí, na aula online, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Esse exercício é muito bacana para vocês fazerem, tá bom? Vamos continuar. Olha só, tem ali um senhorzinho se olhando no espelho, né? Que ele era gatinho mesmo, né? Então, olha só, I wish. Aí, agora, vocês têm o quê? Vocês têm wish, que é o desejaria. Se, né? Puxa, e se isso tivesse acontecido comigo? If only I had the chance. Ai, se eu tivesse tido a chance de ser assim, né? Talvez eu teria conseguido aquilo, né? Então, agora, o livro ele traz um pouquinho sobre o conceito do wish e do if only, que tem super a ver com as condicionais, tá? Vamos ver, então. Page 37. Página 37 já é a sequência do exercício que a gente estava fazendo. O wish e o if only. Então, vocês vão ler essas frases e vão, então, fazer os exercícios 10 e 11. Olha os tips que tem ali. Podemos usar if only para dizer que gostaríamos que alguma coisa fosse diferente. Significa o mesmo que I wish, porém ele é mais enfático. Então, if only, e se, né? If only I had known then what I know now. Né? E se eu tivesse sabido o que eu sei agora? Né? Olha o outro tip. Observe que em frases com wish, I wish I was, he or she wishes she was, a forma subjuntiva were pode ser usada no lugar de was. O que quer dizer isso? Vocês aprenderam, né, a long time ago, que I am, no passado, I was. She is, no passado, she was. He is, no passado, he was. Mas quando eu tenho condicional, eu não vou combinar com was, eu vou combinar com were. Então, if I were you, né? Eu não vou combinar o I com was, eu vou combinar com were. Porque é a forma do subjuntivo, esse é o jeito certo de dizer, né? O uso do were, ele é mais formal e por isso que ele é usado como were. Lembra da música da Beyoncé? If I were a boy, I think I would understand. Lembra da música? Pois é, if I were. Então, if she were, if he were, tá? Tem até uma música, I wish you were here, comumzérrima, famosérrima, né?
Então, vamos aqui. Vamos voltar, senão a gente fica aí, né? Dando umas viagens no if. Então, olha só. A gente tem aqui 3 frases, que eles chamam de fragments, porque foram tirados do texto. If only I had known then what I know now. Segunda, I wish I had had a better education and had made something of myself, né? E o terceiro, and wishes she were 13 again. Né? Então, esse wish tem a ver com o desejo, gostaria que. Então, vocês vão ter que completar as informações aqui. Vocês vão ter que completar, marcar as respostas corretas. No fragment 1, a pessoa, o que aconteceu com a pessoa? The person is not so experienced now. A pessoa não é tão experiente agora. Or the person wasn't so experienced in the past. Ela não era tão experiente como no passado. E aí vocês vão completar o exercício. Certo? Very, very important. Homework, pages 37 and 38. E vocês vão dar uma olhadinha lá na Language Reference, lá na página 153, que eu já coloquei aqui um pedacinho dela, mas para vocês darem uma olhada. Então, gente, essa parte do wish e do if only, ela é mais para complementar, mas o mais importante de tudo isso, dessa aula de hoje, é a third conditional. É isso que, na verdade, vai entrar na verificação de aprendizagem de vocês, tá? Não se preocupem muito com esse wish, mas eu quis colocar porque é a sequência ali do livro e porque ele tem super a ver com essa condicional. E se, né? E se eu, né, tivesse feito isso ou aquilo, tá? Então, gente, a aula de hoje é isso. Prestem atenção, deem uma olhada nos slides novamente, parem, olhem, tomem notas e venham na aula online para a gente tirar as dúvidas, ok? Good? Bye bye, people. Have a good day. Have a great week. And do the exercises, ok? Bye bye.